que todo mundo acha, né, que o carboidrato e até mesmo a gordura, né, são macroalimentos responsáveis pelo ganho de peso. Eles são realmente os inimigos de uma dieta? Até onde eles ajudam e atrapalham em excesso, digamos assim? Como falamos lá Ou a na perda pergunta... também, né? Isso. Na verdade, vamos lá, nós temos uma demanda energética dia, né? Então, cada indivíduo tem a sua necessidade de carboidrato, proteína e gordura. O que começou a acontecer, né, quando a gente fala da questão da Revolução Industrial, quando a gente começa a falar um pouco da introdução dos novos alimentos, de alguns estudos que correlacionavam, né, o consumo de gordura a riscos cardíacos, cardiovasculares, isso começou a gerar uma fobia, né, e até mesmo uma necessidade de você restringir determinados grupos, né, de macronutrientes, como carboidratos e proteína. Realmente são os dois macros, na verdade a proteína também, é que a gente não tem falado tanto, mas a proteína hoje tem uma relação muito grande com o intestino, né? A gente vem falando do prejuízo do excesso proteico e essa alteração intestinal, que também é um órgão fundamental para a nossa vida. Mas vamos para o foco. Então, assim, falando um pouco de carboidrato e gordura, realmente o consumo exagerado de alimentos refinados, né? Um aumento do sedentarismo, né? E um aumento da indústria produzindo o alimento, começou a gerar uma variação muito grande do consumo das pessoas. As pessoas começaram a comer mais carboidrato e mais gordura de má qualidade, que fique muito claro isso, né? A gente não está falando de um aipim, a gente está falando de uma farinha, né? Vários pacientes, quando eu faço ali um registro, um recordatório 24 horas, que é muito comum durante a consulta da nutricionista, o cara come farinha da hora que ele acorda, da hora que ele dorme, né? Ele come o pãozinho de manhã, mas ele chega lá no escritório, ele toma aquele café com um biscoitinho, né? No almoço, de repente ele colocou um empadão, um pedaço de alguma torta, ou botou ali, né? Enfim, algum tipo de massa no prato. À tarde, de repente ele não tomou nada, ele tomou, sei lá, um iogurte, comeu uma barra de cereal, mas à noite, porque ele não gosta de jantar, ele fez um sanduíche. Então, se você fazer aí uma pequena avaliação dessa rotina alimentar que eu coloquei, o cara está comendo farinha a maior parte do tempo dele. Daí um pouco também do mito do glúten, né? Do medo desses alimentos, né, refinados e ricos em farinhas e certamente em glúten. Então a gente começou a ter, na verdade, uma alteração no padrão alimentar, que favoreceu, né, o consumo de determinados alimentos, carboidratos e gorduras de má qualidade. Então, eu não classifico eles como vilões desde que você esteja consumindo dentro da sua necessidade, né? As gorduras, e existem estratégias, como sinalizamos anteriormente, que utilizam muito a gordura. A dieta cetogênica, que está sendo muito utilizada em vários quadros clínicos, principalmente, né? Como, por exemplo, a epilepsia, gente, já é sabido que dietas cetogênicas para quadros de epilepsia, ela é fantástica, né? Existem outras estratégias, como o próprio emagrecimento, né? Que uma estratégia cetogênica a curto prazo não é viver de dieta cetogênica, que isso também fique claro. E diferente de bacon e ovo, né? A gente está falando de abacate, a gente está falando de castanha, a gente está falando de semente, a gente está falando de azeite, a gente está falando de coco, de boas fontes de gordura, que infelizmente as pessoas que muitas vezes optam sem uma orientação de um profissional acabam comendo basicamente bacon, ovo e queijo, né? A dieta cetogênica para muitas pessoas se baseia basicamente nesses 3 alimentos e às vezes um abacate entra aí só para dar aquela equilibrada. Mas o que existe na maioria das vezes é digamos que uma distribuição inadequada desses macronutrientes. Mas, com certeza, se você consumir muito carboidrato sem qualidade, sem praticar atividade física, ele vai ser um vilão. Ele vai te aumentar a predisposição de aumento de gordura visceral, isso automaticamente gera um aumento da possibilidade de você desenvolver uma resistência à insulina e várias outras comorbidades, né, como a própria síndrome metabólica, que é um conjunto de alterações clínicas, né, incluindo triglicérides, a variação de HDL, circunferência abdominal, e a gordura também
também, né? A gordura inadequada e excessiva, ela não vai ser bem-vinda. O que eu sempre gosto de dizer é sobre a questão da individualidade. Eu bato muito nessa tecla. A gente precisa entender, né, o que de fato cada paciente necessita e qual vai ser a melhor estratégia naquele momento que ele está vivendo. Pode ser que em algumas fases ele precise mais do carboidrato, em outras fases menos. Em algumas situações de perda de peso, a gente pode criar uma estratégia realmente mais rica em gordura. Isso vai depender da necessidade de cada indivíduo, né? Eu não gosto de colocar eles como vilões, a não ser que sejam de má qualidade associada ao sedentarismo e realmente consumidos de forma excessiva. Vão gerar prejuízo, como a proteína também. Sim.